Sou empresário que procura um autoemprego com uma boa remuneração ou procuro que a minha empresa gere lucros que construam uma fortuna. Neste episódio vou falar da importância de discernirmos entre lucro e salário, porque devemos ir atrás dos lucros e quando aumentar o nosso lifestyle mediante resultados da empresa. Olá Business Lovers, o meu nome é André Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, minha gente, espero que esteja tudo bem, estejam aqui a ter uma semana fantástica, já está a ficar aí, a chegar a sexta-feira, não é? E que estejam aí todos também com grandes planos para o fim de semana, também é importante, ou até planos de trabalhar, também é importante. Aquilo que mais vos trouxe é felicidade e realização. E então eu hoje vou falar mais uma vez de lucro, isso que eu gosto tanto de falar, não é? Lucro, dinheiro. Se bem lucro não é dinheiro, não é? Lucro não é fluxo de caixa, isso é do que eu estou sempre aqui a dizer. E hoje vou falar então dessa importante figura dos negócios que é o lucro. Mas não de uma forma habitual, não como aqui falar em demonstrações financeiras, não é? O lucro é algo que eu vou falando ao longo de vários episódios. Eu acho que se calhar deve haver um desafio, devia de haver, que é qual é um episódio que eu não falei em lucro. O lucro é das principais figuras na análise de uma empresa, mas se quiserem ainda algo mais específico nisto, eu estou aqui a pensar, eu não me lembro de ter um só destinado a isso, mas se calhar eu falo um bocadinho mais sobre o lucro, a obtenção do lucro, como quantificá-lo, etc. Talvez seja o episódio 16, que é sobre as 3 demonstrações financeiras. Tirando isso, ao longo de todos os podcasts eu gosto muito de falar sobre isso. Lucro e fluxo de caixa é das coisas que eu falo quase que invariavelmente, independentemente do episódio, não é? Da temática. Até me estou a lembrar que eu acho que falo lucros até no episódio de ética. Por isso, o lucro é efetivamente aqui uma figura crucial nas empresas. E, antes de mais, e algo que quero relevar neste episódio, ainda assim, volto a mencionar o lucro. É diferente do dinheiro que nós temos da conta. Ainda há pouco diz isso e para que fique bem esclarecido. Mas para mais esclarecimentos sobre isso, já sabem, episódio número 16. Pronto, para o lucro num determinado exercício ou período, eu devo consultar a demonstração de resultados e aí sim tenho figurado o valor do lucro. E então, esperamos ter lucro com o nosso negócio, né? Também já aqui falámos sobre isso. Da versão ao lucro por parte dos empresários, mas é um facto. O ultimate goal de um negócio é lucro que se deverá materializar em fluxo de caixa. Então a primeira dúvida que pode surgir é o que fazer com o lucro? Sempre que possível, e reinvestir no negócio para crescer, não é? Se houver esta oportunidade, e vamos, a bem da verdade, essa existe. Reinvestimento pode ser comprar mais ou melhores equipamentos, investir mais na angariação de clientes, na comunicação ao mercado, comprar mais mercadorias, melhorar a aposta de valor, melhorar as condições da minha equipa, comprar ou alugar novos espaços de trabalho, isto só para dar apenas alguns exemplos. Muitas vezes quando falamos em investimentos estamos a falar de comprar ativos, tal como falava agora mesmo, não é? Todos estes tipos de ativos. E a segunda pergunta que pode vir daqui é, mas onde reinvisto, não é? Qual os critérios para comprar ativos, não é? Se eu posso fazer isto tudo, quais é que eu começo, quais é que eu faço? Então, para mim, esta resposta é a mais fácil de todas. É fazer nós próprios a pergunta. Este ativo que eu estou agora a comprar vai gerar mais vendas e, consequentemente, mais lucro e mais fluxo de caixa? Então, ok. Eu devo optar por aí. Muitos empresários fazem determinadas despesas, compram ativos, sem sequer pensar de que forma essa compra vai afetar o negócio. E eu dou muitas vezes este exemplo e vou voltar a dar, e já vou esclarecer que não tem nada a ver com a marca, mas é apenas um exemplo, e pronto, já o tenho assim de cabeça, que é, se eu comprar um Porsche, por vaidade, né, isso vai-me gerar mais vendas? Não poderia pegar nesse dinheiro e investir na melhoria da minha proposta de valor para gerar ainda mais lucro e mais fluxo de caixa? E nota, lá está, 2 coisas. Sim, pode ser justificável até que um Porsche para determinadas profissões, para
determinadas coisas, para algumas pessoas, para fazer negócios, pode efetivamente trazer mais vendas. Eu não estou a dizer que não. Quando digo Porsche, digo outro carro qualquer de luxo, não é? É apenas um exemplo, nem que não seja de luxo, é o que for. Não é toda a minha praia, carros, ou seja, eu entendo, sei diversas marcas, consigo identificar, até já de alguma forma gostei disso, mas se é algo que eu me importe ou que eu me desfazia do meu património para comprar, de todo que não. Até porque eu tenho os mesmos 2 carros há 10 e 12 anos e são um Peugeot e um Suzuki, por isso, por aí já bem que não é realmente algo que para mim faça muita diferença na minha vida. Na realidade, a diferença que me faz é que faz qualquer carro, que é levar-me de um ponto A a um ponto B. Pronto, isso faz qualquer um, desde que não tenha nenhum problema, por isso não é por aí. Também não podem ir a uma velocidade muito maior que eu vou, ainda que o carro o permita, a lei não o permite, por isso para mim está tudo bem, mas é a minha opção, não tem que ser a dos outros. Aliás, nem deve ser dos outros, não é? Coitada da indústria dos automóveis, se fosse todos como eu, meu Deus, não vendiam. Aliás, eu posso até dizer que o carro que eu mais gosto desses 2 que eu tenho é o mais barato. Aquele que me custou metade, um custou metade do outro, basicamente, ou menos metade. Bom, e passando à frente agora a este pormenor dos carros, quando estamos a falar de investimento em ativos e o nosso negócio são serviços, temos de ter em consideração que empresas de serviços podem e devem considerar, na minha opinião, que pessoas são ativos. Até o principal ativo, não é? Quando não temos mercadorias, não temos matéria-prima, grandes equipamentos de trabalho, a não ser os computadores, não é? No caso do serviço, ou seja, não estamos aqui a falar de maquinaria pesada e de grande investimento, por exemplo, na minha área de formação, que é a engenharia química. Estamos a falar de milhões de euros, não é? Em maquinaria. Então aqui as pessoas acabam por ser, no mundo dos serviços, o maior ativo deste tipo de negócios. Inclusivamente, e até provavelmente são mão de obra mais diferenciada, não é? Tende a acontecer que quando o CAPEX em equipamentos é bastante mais alto, tende a ser também utilizado por mão de obra mais indiferenciada e por isso não um ativo tão relevante. Então, investir nos nossos recursos humanos, no capital humano, é investir no nosso maior ativo que nos pode gerar muito mais retorno. E o que pode ser investir nos nossos recursos humanos? Pode ser formação das pessoas, coaching, seja também melhoria das condições, aumento do número de colaboradores, para poder, não é, gerar mais, contratar colaboradores com competências diferentes também. E já agora, cada colaborador que nós contratamos tem de impactar positivamente nas vendas, ainda que não esteja diretamente relacionado com elas. Tudo que são compras na empresa tem de ser pensado em pressão de vendas, lucro e fluxo de caixa. Se eu estou a colocar alguém mais na minha estrutura que só me está a trazer custos e não me está a trazer mais vendas, esqueçam. É bad business. Depois, segunda coisa que na minha opinião devemos fazer quando temos lucro: pagar dívida, sempre que ela exista. A dívida está a ser um custo que mais ou menos acaba por corroer o nosso lucro. Então, irá ser, para mim, será inteligente ir-nos livrando dela, não é? E, nomeadamente, do custo que ela traz consigo. Por último, pagar dividendos. Como é óbvio, todo e qualquer acionista quer ser remunerado pelo seu risco, pelo seu capital, pelo capital que investiu no negócio. Então, receber dividendos é a forma preferível para o fazer. Existe ainda uma outra opção, no caso, por exemplo, de empresas cotadas, que é muito utilizada, que é utilizar os lucros para recomprar ações no mercado. E agora, focando mais no que é o episódio de hoje mesmo, que é sobre essa distribuição de dividendos, ou seja, relacionada com o lucro ou focar mais no salário. Eu experimentei neste episódio numa célebre frase do Jim Rohn que dizia: "Profits are better than wages." E ainda mais, ele disse: Once I understood that, I got rich. Ok? Então, lucros são melhores que salários, e assim que eu percebi isso, eu fiquei rico. Basicamente é isso que ele diz. Pronto, eu sei que ele aqui fala na forma mais de eu trabalhar por conta de outrem ou receber lucros no negócio. Mas acontece que há muitos empresários que continuam a ter mentalidade de
colaboradores, trabalhadores por conta de outrem, e olhar para a folha salarial, não é? Além disso, o episódio também está aberto para pessoas que de alguma forma trabalhem por conta de outrem e por isso também possam aqui ter o seu profit, ainda que seja part-time, que também é uma coisa que o Jim Rohn dizia. Então, lucros são melhores do que salários e quando o Jim Rohn se apercebeu disso, tornou-se rico. Ele reitera também que ninguém lhe ensinou disto na escola, porque será, não é? Isto também para todos nós já não é novidade, não é? Além disso, também é olharmos para as pessoas que nos ensinavam as coisas. Também nunca vi nenhum deles olhar propriamente para profits. Depois, o que nos ensina ou não nos ensina a escola sobre dinheiro, de uma forma geral, né? Já não vamos falar como construir independência e liberdade financeira, é sobre trabalhar para conta de outrem, não é? E trabalhar para um salário. E eu lá está, daqui até ao final do episódio vou falar aqui bastante do discurso do Jim Rohn. Vou também intercalar aqui com outros pontos que são o meu ponto de vista e corroborar a minha ideia também do discurso dele. Então ele diz uma coisa que é: wages will make you a living, profits can make you a fortune. Ou seja, os salários basicamente vão permitir teres uma vida, né? Enquanto os lucros vão permitir que tu faças uma fortuna. Alguns empresários levantam-se com o pensamento de trabalhar para pagar as contas, o que já não deveria ser um objetivo, certo? O Jim Rohn diz ainda que é difícil, além de enriquecer com salários, mas qualquer pessoa pode ficar rica com lucros. Os lucros mudam completamente a atitude do empreendedor, mesmo que em part-time. Ou seja, ele também fala disto para pessoas que trabalham por conta de outras, mas de alguma forma acabam por empreender depois em part-time. A partir do momento que começas a investir no teu negócio, no sentido de não de obter um salário, mas sim de gerar um lucro, passa a ser muito mais motivante acordar de manhã e pensar: eu não estou a fazer isto para pagar minhas contas, estou a fazer isto para criar uma fortuna, ok? E ele diz isso mesmo, né? But once you start investing even part-time effort into your own business, you'll find how much more exciting it is to get up in the morning and go to work on your fortune, even if you're only spending a few hours a week doing it. E então, por outro lado, eu também gostava de ressalvar aqui uma questão. O salário do dono do negócio, muitas vezes, para empresários ou para empresários que acabam por olhar, lá está, para aqui o paycheck, o salário, como o ultimate goal deles ao ter um negócio, muitas vezes acaba por ser visto como uma recompensa por ser um bom técnico. Sou um bom barkeeper, sou um bom fotógrafo, sou um bom cozinheiro, sou um bom contabilista, advogado, whatever. Então, basicamente, eles pensam que, ok, eu sou muito bom nisto, então eu tenho um bom salário. O lucro é a forma de recompensar, por outro lado, um bom empresário. Ou seja, a capacidade de desenvolver uma equipa, de definir visão, definir estratégia, definir uma missão, de analisar e melhorar resultados dos negócios, é a diferença entre estar a trabalhar no negócio ou estar a trabalhar em prol do negócio. Há pessoas que podem acreditar que o sucesso na vida depende de um emprego estável, das 8 às 18, e de um salário no final do mês. E está tudo bem. Mas não para quem almeja outros patamares de sucesso, nomeadamente financeiros. Ainda assim é possível ter os dois. Viver bem e mais do que bem. Ou seja, mais uma vez, é possível ter salário e ter lucros. Jim Rohn dizia que as crianças deviam ter 2 bicicletas, uma para usar e outra para alugar. Né? Isto é muito boa esta filosofia e como ensinar desde logo as crianças na construção de riqueza. Então, lucro é melhor que salário. Capitalismo é melhor que comunismo. Isto era uma das coisas que ele também dizia, que o comunismo diz que as pessoas são burras e idiotas e não sabem o que fazer com dinheiro. Mas na verdade o capital deve ficar na mão das pessoas. Nelas é que está toda a criatividade que traz bens e benefícios para o mercado. E há esta dúvida incessante na cabeça dos empresários que é:
quando dar-me um aumento ou retirar mais lucros, não é? Quando é que eu posso começar a tirar um salário melhor? Quando é que eu posso tirar mais lucros? Quando é que eu posso, de alguma forma, fazer-me valer a riqueza da empresa? Então, eu acho que isto é tudo uma questão de balanço. No início da atividade de uma empresa, nós devemos ter empresário pobre e empresa rica. Tirar muito dinheiro da empresa nos primeiros anos de atividade pode comprometer o seu crescimento e o potencial de onde poderá chegar. Limitar o potencial de crescimento da mesma. Por outro lado, também não devemos ficar à fome, não é? Desprendermos totalmente de uma boa vida durante muitos anos, sem férias, como acontece muitas vezes, sem reconhecimento de trabalho árduo e compensação pelos resultados. Eu admito isto durante algum tempo. É assim, o que a pessoa considerar, mas também acho que quando isso traz dissabores é que não é bom. Não é que seja mal fazê-lo, o problema é os sabores que isso traz. Porque depois existe a questão da motivação. Um empresário completamente desmotivado, porque não sente que está a valer a pena o que está a construir, pode resultar em baixa performance. Pouca energia, pouco entusiasmo e cria aqui um ciclo vicioso que leva ainda a piores resultados. Então, à medida que a empresa vai libertando mais lucros, mais fluxo de caixa, podemos ir incrementando poder e ação nos nossos sonhos pessoais. Né? E olhar os custos também é importante. Há coisas que são custos que são desnecessários, que não incrementam nada a nossa felicidade e nós achamos que isso estamos a tirar lucros da empresa para coisas boas. É aquele estilo de pessoa e de situação que certamente já viram. Espero que não seja ao espelho. De pessoas que trabalham para ter tudo o que o vizinho tem. O vizinho compra um carro maior, eu vou comprar um carro maior. O vizinho vai para uma casa maior, para um sítio melhor, vai para o casa. Eu também vou. Aqui o vizinho pode não ser literalmente o vizinho, tá? Pode ser uma pessoa próxima, seja lá o que for. Porque ele vai fazer as férias não sei onde, eu também vou. E quando finalmente tem isso tudo, percebe que não é feliz. Porque simplesmente copiou o estilo de vida de alguém, nem entende porquê, não é? Então é preciso primeiro figurar também muito bem o que é felicidade para nós. Também já temos aqui um episódio sobre felicidade. Se nós sabemos muito bem o que é felicidade para nós seremos insanamente felizes com mais dinheiro. Caso contrário, seremos apenas pessoas frustradas. Ou seja, eu sou da opinião que ter dinheiro ajuda a ter felicidade. Ninguém me diga o contrário, que dinheiro não traz mais felicidade. É completamente errado, no meu ponto de vista. Agora, não quer dizer que por também ter mais dinheiro vai ter mais felicidade só por si, porque muitas vezes as pessoas não sabem realmente o que fazer com isso, não é? Depois, por último, o que é que eu acho sobre isto? Mais um ponto aqui a levantar. Ter paciência. Pensar no long term em vez de short term. Pensar no lucro em vez do salário é construir empresas que geram lucros, mas isso leva tempo. Tudo que é sólido leva tempo e esforço. E isto é-nos ensinado desde pequeninos, certo? Eu, por acaso, há uns tempos estava... Nós já conhecemos esta história, não é? Mas depois há várias variações destes 3 porquinhos. Que estava a ver no episódio de Cocomelon, o meu filho costuma ver. E que tinha lá então os 3 porquinhos, não é? Cada um com a sua casotinha. Ali já não sei o que é que era bem feita. Já havia de ser uma de palha, outra de outra coisa qualquer, e outra de tijolos. E vem o lobo, não é? E sopra e depois basicamente a casa vai pelo ar e por aí adiante. Então, realmente, fazer uma estrutura sólida requer tempo, requer trabalho, não é? Mas ao mesmo tempo nós estamos a pensar no longo termo, porque depois não há lobo que venha que sopra que aquilo vá pelo ar. E pronto, só para acabar mesmo. Quando me fazem aquelas perguntas e dão aquelas bocas do... Eu não levo a mal, juro que não. Juro que não. Eu até sou feliz quando ouço isso. Daquelas perguntas do... Precisas trabalhar ao fim de semana? Porquê é que te levantas tão cedo? Ai, que vida mísera! Não dá para parares um pouco, etc, etc. Eu até fico sem resposta. Sabe porquê? É porque eu não sei como é de explicar. Porque a pessoa do outro lado não entende de todo o meu mindset. Eu não me canso. Eu não paro de trabalhar nos meus objetivos até que eu atinja determinado patamar. É que me propus. Ainda assim, estou muito longe de levar isso ao extremo. O que não me faria mal, nem faria bem, mas há casos em que nós sabemos disso, não é? Silicon Valley está cheio de pessoas assim, não é? Que levam isso ao extremo, que se calhar
não se lembram as últimas vezes que foram para jantar fora, ou não têm um casamento, ou não têm filhos, por isso eu acho que eu tenho uma excelente relação bem balanceada entre isso. Agora, eu sei, tenho muito bem definido quais são os critérios da minha vida, não é? Eu viajo, eu tenho filhos, sou casada, e então eu sei muito bem onde gastar a minha energia, onde colocar o meu tempo e quais são os drives da minha vida. E eu não vou parar de trabalhar, de criar uma fortuna e a vida que eu quero, proporcionar aos meus enquanto eu não lá chegar. E se para isso tem que ser levantar às 5 da manhã, seja mesmo que seja, será. Foi assim que eu vi os meus pais, nomeadamente o meu pai, a fazer toda a sua vida. Por isso, cada um saberá os seus objetivos e terá a sua consequência mediante aquilo que faz, não é? Depois só não se pode queixar, como eu costumo dizer. Bom, e assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que vos tenha sido útil. Obrigada por estarem a ouvir. Espero ter-vos aqui no próximo episódio. Não se esqueçam, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvir. É só ir aí. Gente, é segundos. É ir aí. Vão lá. Se não me estão a ouvir, vão lá. Saem do episódio, não é? Vão para a tela principal e lá tem as estrelinhas. Pronto. E eu gostava que fossem umas 4 ou 5 estrelinhas, mas pronto, vocês é que sabem. Classifiquem, acreditem, porque eu faço isto com todo o brio e carinho. E de forma gratuita, para que possa também chegar a mais pessoas. Fico à espera de vocês no próximo episódio. E até lá, stay tuned!